Bom dia, amigos queridos, é um grande prazer e uma grande alegria nós estarmos juntos novamente aqui no Pão do Dia, hoje dando sequência ao nosso tema. Estava falando e comecei a falar ontem sobre o seguinte tema: aprender a dimensionar e a pesar as coisas. Bom, esse aprendizado se dá a partir do momento em que eu detecto dentro de mim o que é subjetividade e detecto no mundo concreto e real o que são objetividades. Às vezes essas coisas se misturam. Eu estava dizendo que é justamente nessa mistura, nessa falta de distinção entre o que é subjetivo e o que é objetivo, que se dá toda a confusão. Porque nós passamos a tratar as nossas subjetividades como se aquilo se referisse a um valor universal, universalmente aceito, entendido, assimilado e praticado pelas pessoas. E é claro que vamos nos frustrar, é claro que vamos perceber que o mundo não funciona à nossa cabeça. O mundo funciona como funciona. Mas quando estabelecemos a nossa subjetividade acima das coisas que são objetivas, passamos a ficar naquela indignação inquebrantável quando as coisas não se adequam a um padrão que na nossa cabeça nos parece tão claro. E eu dei como exemplo o ciumento, não é? O ciumento projeta as suas inseguranças, os seus sentimentos, os seus medos em cima de uma outra pessoa. Ora, claro que aquele sentimento é um sentimento apenas que cabe a ele resolver, mas ele exige que a outra pessoa se molde às suas situações interiores. Isso é confundir a subjetividade com a objetividade. E tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Qualquer forma ou tentativa de controle, ou qualquer personalidade que tente exercer o controle sobre pessoas, sobre o mundo, cai nessa cilada. E quando isso acontece, quando essa troca acontece, ou essa confusão acontece, nós passamos a perder a real medida das coisas. Eu vou continuar lendo aqui o meu texto, segunda parte. Quando isso acontece, perdemos a real medida das coisas, o verdadeiro senso de proporções e a irrefragável ordem da realidade que diz: as coisas são o que são e pronto. É evidente que as coisas são o que são objetivamente e que essas coisas objetivas devem ter a primazia sobre aquelas que existem apenas dentro de nós, e que essas que existem dentro de nós devem curvar-se sem titubeios ante a primeira, na mais absoluta sujeição consciente de qual é a real ordem das coisas. Então, veja, quando nós somos pessoas equilibradas, conscientes das nossas subjetividades, as nossas subjetividades elas não precisam deixar de existir, isso é impossível. Mas nós precisamos saber aquilo que se refere apenas a nós, a nossa percepção, e aquilo que é uma realidade concreta que existe no mundo, que é comum a todos. Essa realidade concreta tem a primazia sobre as coisas que estão dentro de nós. Eu não posso julgar o mundo com a minha medida, eu não posso pensar as pessoas com os meus olhos, eu preciso procurar enxergá-las segundo a realidade dos fatos. Não é questão de sonhar mais, indignar-se mais, projetar mais. Não. Neste caso é ainda pior entregar-se às próprias subjetividades. O que se deve fazer é enxergar as coisas pelos olhos do mundo, pelos olhos da realidade e não pelos nossos. Abandonar toda e qualquer esperança sem alicerces, oriundas apenas dos nossos próprios desejos e concepções, e passar a encarar as coisas simplesmente como elas são. Afinal, como muitos de nós já percebemos, as duras penas, e mais de uma vez, a realidade, pasmem, não se curvará à nossa visão romântica ou distorcida das coisas. Nós é que temos que nos curvar à realidade. Em outras palavras, não acontecerá o que acontece na nossa cabeça, acontecerá o que acontecerá. Você já deve ter percebido coisas que você projeta, que você elabora, que você tem como certas, porque você já as vivenciou no teu coração, na tua imaginação, mas na realidade concreta elas acontecem completamente diferente, você fica, né, como se aquilo fosse uma grande surpresa.
justamente porque está havendo essa confusão do que é subjetivo com aquilo que é objetivo. O que se deve fazer, além disso, é saber atribuir o valor, a importância, o peso, a medida às coisas que sentimos. Se elas são coisas objetivas, que se referem à realidade concreta dos fatos, não devem ser desprezadas. Se ao contrário, se refere apenas às nossas percepções, sem que tenha conexão direta com a realidade, no sentido de torná-la algo concreto, ou seja, se é algo que está só na tua cabeça, e não há uma conexão com o mundo para que aquilo se torne concreto, uma ação para que aquilo se torne concreto, então guarde aquilo apenas no plano das tuas percepções e não confunda isso com a realidade concreta. Aquilo que está na nossa cabeça não é a realidade concreta, são as nossas percepções. E aí eu termino assegurando uma coisa, ainda que não pareça, a minha intenção não é de chocar quem quer que seja com isso que eu digo, porque a realidade em si, ela mesma é chocante, não as minhas palavras. Chocante tanto quanto mais sejamos seres subjetivados. Quer dizer, quanto mais em si mesmado, quanto mais subjetivado, quanto mais preso ao seu próprio mundo interior, mais ficamos chocados com essas realidades. E termino dizendo também que tudo que eu estou dizendo aqui, não pense que estou dizendo num ar professoral. Estou dizendo como alguém que está participando do processo como aluno, aprendendo também, apenas que Deus tem me dado a graça de poder expor essas coisas segundo a percepção daquilo que eu mesmo vivencio. E deixo por fim uma lição, não minha, mas do mundo, da vida, de Deus, a quantos queiram aprender, que é 1 Coríntios 11, 28, que Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Ao fazer isso, não se examine a partir de você mesmo, examine-se como um componente de um mundo, de uma realidade maior